Resumo de O Arqueiro, Bernard Cornwell. O Arqueiro é o primeiro livro da trilogia A Busca do Graal, de Bernard Cornwell. A história se passa durante a Guerra dos 100 Anos e acompanha a jornada de Thomas de Houghton, um jovem arqueiro inglês que se envolve em batalhas sangrentas, conspirações religiosas e na busca por um artefato sagrado, o Santo Graal. Após a destruição de sua vila natal por saqueadores franceses, Thomas parte em busca de vingança e acaba descobrindo que seu próprio passado pode estar ligado a um grande mistério religioso. Seu caminho é repleto de desafios, traições e batalhas épicas, onde sua habilidade com o arco longo se torna uma ferramenta essencial para sua sobrevivência. Parte 1. A jornada começa. Capítulo 1. O ataque a Houghton. Thomas de Houghton vive em uma vila pacífica na Inglaterra, até que mercenários franceses liderados por Sir Guillaume de Évêque atacam brutalmente a vila. O ataque é ordenado por Guy Vexille, o Cavaleiro Vermelho, um nobre francês com laços misteriosos com o passado de Thomas. O pai de Thomas, Padre Ralph de Houghton, é assassinado, e um artefato valioso é roubado da igreja. Thomas sobrevive ao ataque e jura vingança contra os responsáveis. Ele descobre que sua família guarda um segredo sobre o Santo Graal. Hugh de Houghton, primo de Thomas, sobrevive ao ataque e se torna um rival na disputa pelo mistério da família e pela herança dos Houghton. Capítulo 2. A Guerra e os Arqueiros. Thomas se junta ao exército inglês e se torna arqueiro sob o comando de Will Skia, um veterano experiente. Durante os treinamentos, ele se destaca com o arco longo, uma arma decisiva contra os franceses. O exército de Eduardo III começa sua campanha militar na França, atacando cidades e castelos. Thomas conhece Sir John de Sully, um cavaleiro que se torna um mentor e protetor para ele. A brutalidade da guerra fica evidente conforme Thomas presencia a destruição de cidades e o massacre de soldados e civis. Parte 2. A Guerra dos 100 Anos. Capítulo 3. A Batalha de Crécy. Thomas participa da Batalha de Crécy, 1346, um dos eventos mais marcantes da Guerra dos 100 Anos. Os ingleses, em menor número, derrotam os franceses usando uma estratégia inovadora com arqueiros. Thomas se destaca ao abater cavaleiros inimigos e ganhar respeito dentro do exército. Sir Guillaume de Évêque reaparece, e Thomas descobre que seu inimigo pode saber mais sobre sua família e o Graal. Hugh de Houghton, agora ao lado dos franceses, demonstra sua própria ambição e se torna uma ameaça para Thomas. O cerco e a batalha são descritos com detalhes realistas, destacando a crueldade da guerra medieval. Capítulo 4. O cerco de La Roche-de-Rien. Os ingleses cercam e atacam a cidade fortificada de La Roche-de-Rien. Thomas conhece Geneviève, uma jovem nobre francesa que se torna seu interesse romântico. Após a vitória inglesa, Thomas encontra novas pistas sobre seu passado e a conexão de sua família com o Graal. Hugh de Houghton ressurge como um adversário determinado a impedir Thomas de descobrir a verdade. Ele percebe que sua busca pelo Graal está se tornando tão perigosa quanto a guerra ao seu redor. O cerco expõe a estratégia e o uso das armas de longo alcance, incluindo o arco longo e máquinas de guerra. Parte 3. O Mistério do Santo Graal. Capítulo 5. O passado de Thomas. Thomas descobre que sua família possui uma antiga ligação com o Graal. Ele começa a questionar se o objeto sagrado é real ou apenas uma lenda manipulada por interesses religiosos. O bispo de Durham, uma figura poderosa dentro da igreja, entra na busca pelo Graal e se torna uma ameaça para Thomas. Sir Guillaume de Évêque e Hugh de Houghton tentam capturar Thomas, aumentando ainda mais a tensão da trama. O livro se aprofunda na intriga religiosa, mostrando as disputas internas dentro da igreja pelo controle do Graal. Capítulo 6. A escolha entre guerra e fé. Thomas se vê dividido entre seu dever no exército inglês e sua missão pessoal. Ele é forçado a fazer alianças instáveis para continuar sua busca. Novos inimigos surgem, incluindo o bispo de Avranches, que também quer o Graal para consolidar o poder da igreja. A guerra avança, e Thomas percebe que o verdadeiro perigo não é apenas a batalha, mas também as intrigas políticas e religiosas. Hugh de Houghton, tentando provar sua superioridade, entra em confronto direto com Thomas. A dualidade entre fé e guerra se torna mais intensa, com Thomas sendo forçado a decidir qual caminho seguir. Capítulo 7. O caminho para o futuro.
O livro termina com Thomas decidido a continuar sua busca pelo Graal. Novos desafios e inimigos surgem, preparando o caminho para a continuação da trilogia. O destino de Thomas permanece incerto, mas sua jornada está longe de terminar. Conclusão: a jornada de Thomas de Uckton em O Arqueiro é um relato intenso e detalhado da Guerra dos 100 Anos, onde a brutalidade dos combates e as intrigas políticas e religiosas moldam sua trajetória. A busca pelo Santo Graal, que começou como uma vingança pessoal, transforma-se em algo muito maior, colocando Thomas no centro de uma disputa que envolve exércitos, nobres, reis e a própria Igreja. Entretanto, o primeiro livro deixa muitas perguntas sem resposta. Quem realmente controla o destino do Graal? Como os exércitos ingleses continuarão sua campanha na França? Essas questões dão o tom para o Andarilho, o segundo livro da trilogia, onde Thomas enfrentará novos desafios, inimigos mais poderosos e revelações que podem mudar o rumo de sua missão. A guerra continua, mas agora o arqueiro não é apenas um soldado, ele se tornou um jogador fundamental no grande jogo pelo poder e pela fé. Análise da história e temas principais. O poder do arco longo. Cornwell mostra como o arco longo inglês era uma arma revolucionária na guerra medieval. A capacidade de perfurar armaduras a longa distância mudou o curso da história militar. Arqueiros eram soldados altamente treinados, exigindo força e disciplina desde a infância. A Guerra dos 100 Anos. O livro retrata as batalhas de forma crua e realista, sem romantização. A luta entre Inglaterra e França era uma disputa tanto por território quanto por legitimidade real. Cornwell detalha a importância de táticas militares, como a formação em estacas para proteger arqueiros da cavalaria. Religião e misticismo. O Santo Graal simboliza poder e fé, mas também manipulação política e ambição. O protagonista questiona se o Graal é real ou apenas uma ideia usada para justificar guerras e assassinatos. Psicologia do personagem. Thomas evolui de um jovem buscando vingança para um guerreiro experiente que compreende a complexidade da guerra. Ele enfrenta dilemas morais ao perceber que os verdadeiros inimigos não são apenas os franceses, mas também a ganância e a corrupção dentro de seu próprio exército.